Oi, pessoal, boa Oi, noite. boa noite, doutora Kali. Muito obrigada pela tua presença. Muito feliz Imagina, por você fazer parte desse momento. sempre um prazer estar participando aí com vocês, cada vez mais levando informação para esse pessoal ligado aí nas mídias, né? Que divide, que aprende, que ensina um monte pra gente também, né? Então é sempre legal estar Sim. conversando com vocês. Ai, que bom. A doutora Kali, pessoal, hoje a gente está num perfil da Baby Bee, que é a nível nacional. Então, nós temos muitas mamães e seguidoras que não são aqui do município, né? E de Santa Catarina também. A doutora Kali, ela é pediatra aqui em Chapecó, tá? Depois vocês podem até acessar o perfil dela, é @pediatracaline. Lá vai ter link que vocês direcionam diretamente para o agendamento, tanto para consulta presencial como para teleconsulta, né, doutora Kali? Sim, agora depois com essa história da pandemia, né, foi liberado teleconsulta para algumas coisas na pediatria bem importante, né? Principalmente quando se trata das orientações gerais, tirar dúvidas, né? Fimose é uma delas, né? Que os pais sempre ficam de cabelo em pé, o que fazer? Faz massagem, não faz, usa pomada, não usa, socorro, né? Li uma coisa num lugar, li Sim. outra coisa em outro lugar. Então, para essas coisas é bem legal a teleconsulta, porque a gente pode conversar de lugares de longe, né? Isso, e além disso, no teu perfil também, né, doutora, você encontra o link para um curso que você dá online, né, dos primeiros cuidados com o recém-nascido, Uhum, e também direciona para o teu site maravilhoso. E uhum. quem quiser também tem o teu filtro do Instagram. Tem, bem lindo, gente. Experimentem lá, dar colo, nutrir e amar em livre demanda. Esse é o Maravilhoso. lema das mamães, né? Da maternidade real oficial. Isso mesmo. Então, depois no final, a gente vai passar de novo essas informações. Visitem lá o perfil da pediatra Kali. Ela é um amor, vocês vão se encantar, muita informação. E hoje, doutora Kali, o assunto que foi mais votado pelas mamães foi sobre a fimose. Fimose infantil. Afinal, o que é a fimose, doutora Kaline? Porque toda vez que a gente vai, ganha o neném, é menino, a gente nunca sabe identificar realmente o que é uma fimose. Na verdade, todo mundo fala, né? E os pais, principalmente os pais mesmo, são bem preocupados com a tal da fimose. E aí, normalmente, na primeira consulta, eles já pedem, doutora, será que tem fimose ou não? Então, assim, gente, a gente tem dois tipos, né, da fimose. A fisiológica, que é a normal do bebê, e a patológica, que é a doença, tá? Então, essa fimose fisiológica, que nasce com a maioria, se não quase todos os bebês, é aquela dificuldade que a gente tem de puxar a pelezinha, tá? O prepúcio ele fica fechadinho. Por mais que você puxe, não demonstra ali a cabecinha do pênis, é fechado. Em alguns casos a gente consegue puxar um pouquinho, mas é muito apertado e a criança pode sofrer bastante, tá? Então a fimose é isso, é quando aquela pelezinha que cobre a cabecinha do pênis, a gente não consegue puxar ela para baixo, não consegue expor a glande, tá? Que é a cabecinha do pênis. Isso é a fimose, tá? A fimose, tanto a fisiológica quanto a patológica, elas são praticamente iguais. O que que muda, tá? A fimose fisiológica, então, é a fimose normal, quase todos, 99% dos bebês meninos vão ter essa fimose, tá? E a gente não deve fazer nada, tá? É lavar no banho, gente. Lavar no banho com água e sabão e só. Não deve puxar, não deve forçar, não deve passar pomadinha, não deve fazer massagem, tá? Fica assim. Então, o neném tá lá, ele nasceu com a fimose fisiológica, então eu não consigo expor completamente a glande do pênis dele. Não consigo puxar a pelezinha para baixo. Eu não forço. Não força. Vai lavar no banho ali, puxa o que você consegue da pelezinha sem puxar com força. Só retrai o que dá, lava bem com água e sabãozinho de bebê normal, sabonete que você usa e pronto. Sim. Tá, então aí você já está me respondendo uma outra pergunta.
Então, os exercícios manuais, antigamente se dava muito esses exercícios manuais e pomadinhas. Por exemplo, o meu filho tem 13 anos, né? Vai fazer 13 agora em dezembro. Eu tive que passar pomada, me instruíram a fazer também a massagem. Isso não faz mais, não se movimenta, retrai, usa pomada, nada disso. Ó, a medicina está em constante aperfeiçoamento, né? Então, todos os dias saem estudos novos. E realmente, uma vez, a orientação era usar a pomada, tá? Era usar a pomada e fazer massagem. Os últimos estudos que saíram, o que que eles viram? Que os meninos que precisavam fazer a cirurgia, usando ou não usando a pomada e a massagem, precisariam fazer igual, entendeu? Mesmo os meninos que usaram a pomada e a massagem, se eles tinham uma predisposição a precisar da cirurgia, eles iam precisar da cirurgia. E aí se pensou assim, por que que eu vou expor o menino, o bebê, a criança ao trauma de ficar puxando? Porque eles ficam incomodados, gera microtraumas, querendo ou não, é uma invasão, né, na intimidade do menino, né, tem choro, sabendo que isso não vai mudar o desfecho final do quadro, tá? Então, quando a gente tem a fimose fisiológica, que é essa da criança, do bebê, a gente não faz massagem e não usa mais a pomadinha, tá? Normalmente a fimose abre sozinha até os 5 anos. A maioria dos bebês, até 1 ano e meio, já tá aparecendo toda a partezinha da glande, tá? Mas pode esperar até os 5 anos, tá? Sem massagem, sem pomada. Tá, correto. Então, vai fazer o acompanhamento com o pediatra vai acompanhar também o histórico, né, para verificar se está abrindo ou não, e daí é o próprio pediatra que indica um cirurgião. Isso. Aí, assim, se lá com 5 anos, né, em média 5 anos, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o pediatra vê que não tá abrindo o suficiente, não tá expondo o suficiente, ele vai encaminhar para um cirurgião ou para um urologista pediátrico. Tá? Aí, quando você vai no cirurgião ou no urologista pediátrico, ele vai decidir se vale a pena usar a massagem e a pomadinha ou não precisa, vai ter que ir direto para a cirurgia. No meu caso particular, que eu tenho posso até agregar, o meu filho, eu usei pomada, fiz massagens, acabou ocasionando microlesões, porque daí o prepúcio, a pelezinha ficava vermelha, inflamava. E resumindo, no final, tive que fazer a cirurgia. E aí não mudou o desfecho, né? Enfim, a massagem e a pomadinha não mudou. Uma coisa que tu falou que é bem importante, a questão do acompanhamento com o pediatra, mesmo nesse tempo até os 5 anos, porque tem uma outra indicação cirúrgica para fimose. Mesmo quando essa fimose é fisiológica. Se esse bebê começa a fazer infecções ali nessa região de repetição, que a gente chama de balanopostite, que é quando fica vermelho, sai pus, fica dolorido, bem inflamado, né? Se isso começa a acontecer com muita frequência, ou se tem infecção urinária com frequência, né? Também é uma indicação de fazer cirurgia antes desse tempo. E aí o seu pediatra vai acabar te encaminhando antes dos 5 anos. Tá, correto. Aí sim é antecipada essa cirurgia devido a essas infecções recorrentes. Isso mesmo. Uhum. Tá, e daí outra dúvida que chegou aqui para nós. Ele tem, então, uma fimose fisiológica, né? A princípio tá com menos de 5 anos, não consigo expor a glande totalmente, não é para eu fazer massagem. Porém, como que a gente faz, então, a higiene correta? Porque eu não consigo puxar. A gente sabe que fica resíduo de urina, secreções corporais. Então, vou colocar ele no banho e posso usar sabonete específico para bebê, qualquer um? Pode e deve, tá? A higiene é feita com o sabonete normal do corpinho do bebê. Lembrando que o sabonete que deve ser usado é sempre um sabonete mais neutro, né? Sem cheiro, testado dermatologicamente, né? O mesmo sabonete de bebê que usa no corpo, pode usar na genital, tá? Você pode retrair levemente, não pode fazer força, tá? Retrai
puxa levemente a pelezinha até onde vem e lava bem com água e sabonete. Depois enxágua. Gente, aqui é muito importante assim, não deve forçar para puxar, tá? Porque quando a gente força muito para puxar, a gente pode causar o que a gente chama de parafimose. Parafimose é uma urgência. O que que acontece? A pelezinha desce e não consegue mais voltar, porque ela tá muito apertada, tá? E aí tem que ir pro hospital, porque dá muita dor, fica muito inchado, fica muito vermelho, o bebê vai ficar muito irritado, muito choroso. Então, assim, vai puxar só até onde dá. Lava bem com água e sabão e deu. Passa o sabonete sem problema nenhum. Pode passar. Isso vai ser no banho. Ótimo. Ele tá tomando banho uma vez por dia. Durante o dia, na troca das fraldas, como é que eu faço a higiene? Eu preciso também puxar o prepúcio? Posso limpar com algodão e água, toalha umedecida? Ou eu não preciso puxar o prepúcio em toda a troca de fralda? Em geral, durante o dia, não precisa puxar o prepúcio em cada troca, tá? A menos que você veja, daqui a pouco é um cocô grande, né? Então, tem cocô tudo ali na região do pênis. Aí sim você puxa e tira o resíduo. Tanto com algodão e água, enfim, ou com um lencinho que seja dermatologicamente testado, né? Mais neutro. Aí você pode limpar. Mas as outras vezes, não precisa puxar o prepúcio. Só limpando por fora já é o suficiente. Já é o suficiente. Então, durante o dia, troca de fralda, a gente não vai puxar o prepúcio, vai fazer a higiene normal do bebê. E no banho, sim, a gente puxa até onde vai, sem forçar. E pode lavar com água e sabonete específico para o corpo do bebê. Isso mesmo. Uhum. Tá. Nessa questão, assim, de fimose, né? A gente sempre fica preocupado, pai e mãe. Que tipo de risco que pode oferecer para o bebê? A princípio, o risco é só esses dois mesmo que eu falei, de infecção urinária de repetição, tá? Justamente por aqueles resíduos que ficam ali, né? Ou balanopostite de repetição. Mas aí, como esse bebê vai estar fazendo acompanhamento e a mãe vai perceber que está tendo isso, já vai para o cirurgião, já faz a correção e pronto. Uma preocupação, assim, dos pais, principalmente, é sobre, problemas sexuais no futuro e tudo mais, né? Mas se for tratada essa fimose, ou se ela abrir sozinho, tudo bem, ou se não abrir e virar uma fimose secundária ou patológica e for tratada, não traz maiores problemas, nada demais para futuramente, tá? Quanto à saúde sexual, não tem problema nenhum. Nenhum. Ótimo. Então, pomada, graças a Deus, né? Você está falando que não funciona porque ela não é barata. Podem confirmar, não é barata. A gente não precisa se preocupar com os exercícios manuais. E quando a gente chega na situação, doutora, assim, tô levando no pediatra e a doutora Kali me indicou um uropediatra ou então um cirurgião pediátrico porque eu preciso fazer a cirurgia. É um caso cirúrgico. Essa cirurgia, como é? Tranquila? A recuperação é fácil? Preciso me desesperar? O que acontece? Então, gente, cirurgia é sempre uma cirurgia, né? Tem todos os riscos do procedimento cirúrgico, o bebê precisa ser sedado, tá? Mas, em geral, é uma cirurgia bem tranquila, assim. O cirurgião vai explicar para vocês qual é a técnica que ele vai usar. Tem duas, uma é a circuncisão, que vocês devem saber de antigamente, algumas religiões também fazem, né? Que é a retirada de toda a pelezinha e deixar a glande exposta, né? E outra técnica é quando eles fazem só uns cortes para dar espaço para essa pele descer, tá? São duas técnicas diferentes, cada cirurgião vai ter a sua preferida e vai olhar e vai indicar uma das duas, tá? O bebê precisa ser sedado, a criança precisa ser sedada, não vai sentir dor, nada na hora, né? Vai ser medicado, tudo mais. Vai embora normalmente no mesmo dia, se ocorrer tudo bem, se for tudo 10, já vai embora no mesmo dia. É claro que os dias subsequentes fica dolorido, né, gente? Fica ali mais sensível, a criança vai ficar mais chorosinha e tal, mas a cicatrização também é bem tranquila e bem boa. Isso também é uma coisa que
que leva a gente postergar um pouco a cirurgia quando precisa, porque aí a criança maior consegue entender melhor todo esse processo, né? A criança menor já é mais difícil, né? Ela tá com dor, ela pega, ela puxa, ela coça, enfim. Quando a criança é maior, a gente consegue ter um pouquinho mais de controle. Mas é uma cirurgia, assim, de baixo risco, mas é um procedimento cirúrgico, né? Sim, todo procedimento cirúrgico acaba tendo seus riscos, mesmo que pequenos, porque é uma cirurgia não tão invasiva, né? Mas o que a gente se preocupa, assim, depois no pós-operatório, né? Um monte de gente fala, ah, meu Deus, incha, depois o bebê chora, a criança já chora para fazer xixi, não pode fazer vários tipos de exercício, não consigo segurar o meu filho sem pular. Então, são preocupações que deixam toda mãe e pai de cabelo em pé. É. Assim, fica sensível, mas a questão urinária até não incomoda muito, tá? Porque não se mexe ali na uretra, a uretra onde sai o xixi, né? Se mexe só na pelezinha ao redor. Então, assim, vai inchar, pode arder um pouquinho se passa o xixi na pele de fora ali, se encosta, como se fosse uma assadura, sabe? Mas isso é bem rapidinho, é na primeira semana, assim, que dá o desconforto, depois já melhora bem e já fica normal. Ai, menos mal, né? Eu passei por isso, mas assim, para mim foi assustador, né? Mas logo depois foi passando, porque a gente viu que não era tudo aquilo, né? Mas é uma preocupação que toda mãe tem, ainda mais quando você sabe que a criança tem que ir para uma cirurgia, é super complicado, né? E a doutora Kali também tem filho menino, né? E quando é nosso filho, aí é pior, né? É pior. Pois é, como é que é filho de pediatra? Quando ele fica doente, tu faz o quê? Ai, é Você loucura, consulta? menina. A gente examina tudo, né? Mas a gente sempre fica, meu Deus, será que eu não tô sendo relapsa? Pois é, porque daí já envolve muita emoção, né? É, muita emoção, é bem isso. É que nem o Ah, teste do pezinho, né? As mães falavam pra mim, meu Deus, me deu uma dor no coração pra coletar o teste do pezinho do meu filho. Eu falava, gente, é o teste do pezinho, é só um furinho, faz no pé porque dói menos. Quando eu fui coletar o teste do pezinho do meu filho, eu quase tive um treco. pois é, tu viu muitas ginecologistas e obstetras e pediatras, depois que são mãe, elas começam a falar que elas entendem completamente as neuras de todas as mães do Brasil. Ó, e deixa eu contar pra vocês, meu filho tem 2 anos e 4. E ainda não abriu ainda a glande dele. O prepúcio ainda tá ali apertadinho, tá abrindo aos poucos. Eu não faço massagem e não uso pomada. Estou aguardando. Está aguardando ainda essa fase de até os 5 anos. Isso mesmo. Eu passei por esse período, fiz outras instruções na época, né? Porque era o indicado, não resolveu, foi para cirurgia e tá tudo certo. É, Né? Porque assim, realmente, quando a gente fala da genital do bebê, independente ele sendo menina ou menino, uma que a gente tem muito pudor ainda de falar, mesmo que seja de bebê. E outra que a gente tem medo de manusear. Né? A gente tem medo de puxar, de estar limpando demais ou de não estar limpando corretamente. Então, é um assunto que é muito difícil de ser conversado, mesmo nos consultórios pediátricos. é Né? Às verdade. vezes o pai não pede, a mãe não pede. Ainda que é bem isso, né? Hoje em dia a gente tá com tanta informação, né? É uma chuva de informação, assim, nas mídias, que eu acho que o pessoal já tá ficando mais ligado, assim, e tem feito mais perguntas na consulta também, tá bem legal. Agora eu me lembrei de um negócio que eu vou comentar, já que né, o tema é fimose, e a gente tá com tempo. Sim! E a fimose feminina? Você já ouviu falar? Agora quase me afoguei em rede nacional. Nunca! Sabia que tem Existe fimose feminina? Existe a famosa fimose feminina, que é o que a gente chama de sinéquia, na verdade, né? Que é quando Sim. os pequenos lábios ali da vagina da menininha também são fechados. E isso também a gente usava hormônios. A gente usava creme hormonal. Em bebê.
em bebê, para abrir essa sinéquia, né? Que era mais ou menos o mesmo esquema da fimose de menino. E isso também, nos últimos estudos, tem falado que não precisa, que não se deve mais passar o hormônio, porque quando a menina começa a entrar na puberdade, o que acontece? Os hormônios a nível geral, assim, corporal mesmo, sérico, né? Sobem todos circunstancialmente, assim, sobem muito rápido. E aí, por si só, essa pelezinha vai abrir para a menina poder menstruar. Então, Tá. às vezes a mãe nem sabe, tá? Se o pediatra não falou para a mãe nem sabe que a menina tem sinéquia, que é a fimose Eu feminina. nunca tinha ouvido falar. Eu trabalhei 20 anos em balcão de farmácia. Nunca ouvi falar. Uhum. E se usava. Aí a pomada que a gente usava de hormônios, ela acabou saindo de linha, porque era uma pomada com baixa dose hormonal, né? E aí ficou um tempo sem usar, ficou um tempo mandando manipular, mas aí eles chegaram a essa conclusão de que mesmo as meninas que não usavam a pomada, acabava que abria a sinéquia na entrada da puberdade. Por causa da menstruação. Aí, claro, as meninas que não abrem, né, até lá 7, 8 anos, aí também precisa ir usar pomada ou fazer cirurgia. Tá. E agora eu fiquei curiosa, né? Você falou que os lábios, eles vêm fechadinhos. Eles são grudados. Isso, os pequenos. Os pequenos lábios, são os lábios internos. Isso. E eles fecham, eles deixam fechadinho o orifício vaginal e não o da uretra. Então, não tem nada a ver com a urina. Não tem nada a ver com o xixi. Mas daí... Pode falar, doutora. Travou. É só onde desce a menstruação, né? Tá, na entrada vaginal, nada a ver com a uretra. Mas aí, assim, menina, eu tenho uma menina e um menino. Olha vai ela bebês? Ah, não, eu tenho uma coleção aqui. Eu tenho uma coleção de filhos. Não, é só 2. Então, assim, por exemplo, quando o bebê é pequeno, lá com os 3, 4 meses, eles têm uma potência no intestino, né? Fazem aqueles cocôs gigantes e bem moles. E daí, nessa situação, gente, como que faz a limpeza, a higiene correta? Se é fechado? Não tem problema, porque não vai entrar nada de resíduo lá dentro, né? Aí vai limpar só por fora. Vai limpar só por fora, sabonete, a mesma coisa. Mesma coisa, tá? E isso é bem importante. Quando tem aquele cocô grande, é bem importante limpar bem direitinho, principalmente na região da uretra, para não facilitar a infecção urinária, né? Sim, sim. E na menina, ocorre esses mesmos riscos de inflamar, de fazer infecção nessa pelezinha. Não, é mais no menino. É, mais no menino. Porque o menino, a uretra é ali dentro, né? E a menina são 2 orifícios separados. Ah, então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. Não. Meu Deus, que enciclopédia! É só a título de curiosidade mesmo, né? Eu já tive pacientes grandinhos que vieram, grandinhos, assim, 2, 3 anos, né? Que vieram consultar comigo e eu falei, tem uma sinéquia. E a mãe nem sabia. Porque às vezes nem fala pra mãe não ficar pirando a cabeça, né? Mas eu sempre gosto de falar, porque daqui a pouco outra pessoa vê e diz, tu não tá usando a pomada, né? E aí eu sempre explico que não precisa e tudo mais. Ah, correto. Outra coisa que é um tabu entre as mamães e que chegou aqui para mim também no direct. Mamãe tem medo de mexer no pênis do bebê porque toda vez que ela mexe o pipi fica duro. Por que, doutora? É normal? O que acontece? Toda vez que o bebê tem vontade de fazer xixi, o pipi fica duro, né? Quando eles são um pouquinho maiores, de 6 meses, assim, quando você manipula, ele fica duro, porque ele não tem aquela conotação sexual, né? Mas a gente tem que pensar que eles estão no neurodesenvolvimento, né? Eles têm as sensações e os sentidos, tá? Então, não precisa ter medo nenhum, pode limpar ali tranquilo, bota a fralda em cima, mesmo que o pipi tá durinho, não tem estresse. Pode limpar, não dói. Isso mesmo é mesmo o pudor, né? Dela achar que está estimulando alguma coisa e acaba não fazendo a higiene correta,
mas é uma fisiologia. Ele não tem nenhum pensamento, nenhuma conotação sexual Não. nesse momento. Com 1 ano e 2, 1 ano e 3, as mamães que já têm filhos mais velhos podem falar que eles começam a puxar, né? A puxar o pênis, a coçar, é porque eles descobriram aquilo, né? É que nem quando lá com 3 meses eles começam a descobrir as mãos na boca, começam a olhar as mãozinhas. Então eles estão descobrindo as partes do corpo deles, né? E isso a gente não deve reprimir, pode deixar, deixa a criança se descobrir. Ótimo, que tem todas aquelas fases, né? Oral, a fase anal, tem várias fases, né? Muito Exatamente. importante. Eu não sei, doutora, vamos deixar aqui aberto. Eu não sei se alguma mamãe tem alguma dúvida que a gente não abordou, que queira aqui participar. Tô vendo que o pessoal tá falando que tá aprendendo bastante, que também não sabia da fimose feminina. Para mim foi um susto, tô assustada, não sabia. Pronto, não as mães vão tudo examinar as meninas agora. Pronto, amanhã tá todo mundo surtado no teu consultório. Ai, não precisa se preocupar, gente. Não adianta, filho, a gente acaba mesmo tendo vários tipos de surto, várias vezes ao dia. E agora você, como mãe, também já entende, né? Super A Taliandra, super interessante. Essa é uma matéria para super interessante. A Thalia é mãe de menina. Ai, é a sua paciente. É a Carolzinha linda. Tá. Doutora, vamos voltar aqui só falar sobre a tua teleconsulta. Se alguém quiser fazer uma teleconsulta, que tipo de assunto que a gente consegue abordar? Introdução alimentar, desfraude, fimose, o que mais que a gente consegue fazer teleconsulta? Em geral, tudo que tiver de dúvidas, a gente consegue tirar, tá? Esclarecer dúvidas, revisar exames, tá? Tudo isso. O que fica mais difícil na parte pediátrica é quando a criança tá, por exemplo, poxa, tá com mais de 3 dias de febre, tá com uma tosse muito produtiva, tá com falta de ar, essas coisas que a gente precisa realmente examinar, né? Porque senão a gente não tem como prescrever, tá? Mas, introdução alimentar, orientação de neurodesenvolvimento, orientação sobre amamentação, sobre fórmulas, sobre esses cuidados de higiene, né? Tudo isso a gente consegue fazer em teleconsulta, tá? Eu até tenho pacientes meus que eram daqui, foram embora para Tubarão e outros foram embora para Floripa, que eles têm o pediatra deles de lá que examina, mas volta e meia a gente faz uma consultinha para dar uma revisada, para tirar as dúvidas, para conversar, né? Porque às vezes a pessoa tem mais vínculo com um ou com o outro e consegue se abrir mais, né, nas dúvidas. Não tem vergonha. Esses teus pacientes foram inteligentes, né? Um foi para Tubarão, outro para Floripa. O bom tudo que perto já da tem praia. Onde ir. Quando você precisar ir na praia, é só ir na casa do paciente. Tem e outra coisa de São Paulo aqui. Muito legal. E outra coisa que eu queria falar é que em breve, quem é lá do meu Insta sabe que a gente fazia curso de introdução alimentar presencial, aí depois passou para online, e agora ele está sendo jogado na plataforma Hotmart. É muito legal, tá? Tem odontopediatra, tem Nutri Infantil, então daqui uns dias vem novidades. Você fez online, né? Acho que no início do ano teve alguns cursos online bem interessantes. A hora que você lançar, vai chamar a Baby Bee para a gente participar como parceiros. Bem tranquilo, a gente sempre tá junto, né? E agora, já que eu tô com um pediatra de consulta grátis, né? Todo mundo no Brasil, nada a ver com fimose. Doutora, meu filho tá com febre, eu preciso sair correndo pro hospital? Gente, correndo pro pronto-socorro. Não. Primeira febre de 38 graus, o que eu vou fazer? Vou dar um remedinho e vou esperar em casa. Tá? Gente, os prontos-socorros... Bom, aqui em Chapecó tá lotado. No resto do Brasil, acredito que esteja pior, porque a nossa saúde aqui, ela é muito boa, assim. Eu considero muito boa. Tanto a nossa saúde pública, quanto o nosso hospital privado é muito bom aqui. Mas tá tudo abarrotado de criança, tá?
muito cheio. Então, o quanto a gente conseguir segurar essas crianças em casa e procurar o nosso pediatra assistente é melhor, tá? Então, febre até 48, 72 horas, sem outros sintomas. Dá para medicar para febre, se acalmar, fica em casa, tá? Quando que eu preciso ir para pronto-socorro? Tô com falta de ar, tô com uma febre que não baixa com remedinho, tô com uma criança que não consegue beber líquido nem mamar, tá vomitando tudo, não segura nada. Tô com uma criança que tá com as mucosas secas, não tem saliva, não tem lágrima, pálida. Aí eu vou pro pronto-socorro. Caso contrário, Se é não, medicar. medica em casa. Medica em casa. Olha, Você gente. indo pro pronto-socorro, a tua chance de pegar um bicho é maior do que você esperar em casa, porque a maioria das doenças são virais. E aí essa febre dura 3 dias e melhora. Ufa! Mas já passei dessa fase também. Meu Deus, porque eu já fui, tá? Correndo pro pronto-socorro quando a criança fez 37,8. Mãe. Mãe, coisa de mãe, né? Então, gente, mais uma vez, quem não conseguiu anotar, @pediatracali, vocês vão encontrar o link lá, tem curso dos cuidados, dos primeiros cuidados com recém-nascido, tem link para agendamento presencial e link para teleconsulta, tem o site, tem o filtro, maravilhoso, que depois vamos postar uma foto para o pessoal usar também. E eu queria agradecer muito, doutora Kali, a tua presença. Tá maravilhosa a nossa conversa. Eu acho que ajudou muita mamãe, porque fimose é muito importante para nós como mães e é um assunto que quase ninguém aborda. Então, eu acho que foi muito pertinente. Eu adorei a tua presença. Gente, adorei estar aqui. Espero ter ajudado, acalmado o coração de vocês. Fiquem tranquilas, né? E vai dar tudo certo. Fiquem calmas, acompanhem as puericulturas direitinho, que ó, sucesso. Obrigada, tá, Amori? Ó, muito obrigada. Sempre indico a fraldinha, tá? Uso aqui em casa. Lógico. Tá ali, tenho 3 pacotes. Super indico, acho que é a melhor. Doutora, a gente tem as nossas particularidades e diferenciais que só a gente tem. A gente está sempre na parceria aí com vocês também, né? Com os médicos. Agradeço de coração a presença de todas vocês também que estão aqui online. E daí, para a próxima, vamos pensar em outros assuntos. Tá bom. Tá bom, doutora Kali. Muito, muito obrigada. Boa noite. Beijão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.